É exatamente isso. 5 pontos fortes que eu fiz o teste aqui baseado nesse livro, no teste de Clifton, estão sabotando o meu crescimento aqui no digital, estão me atrapalhando. Vou citar quais são e vou citar o porquê isso está acontecendo, para que você também, se estiver passando por alguma coisa igual ou parecida, possa se identificar e que a gente possa bolar uma estratégia para poder reverter essa situação. Então, esse vídeo aqui é mais um pensamento alto sobre aquilo que é interno, que eu não tenho oportunidade de falar, mas que se eu falar, vai abrir a minha mente, vai abrir as ideias para que isso não se repita, para que isso não saia do controle e não continue perpetuando, né, dessa maneira negativa. Como eu disse, né, eu fiz o teste desse livro aqui, um livro muito bom, Descubra Seus Pontos Fortes 2.0. Como eu comprei esse livro aqui direto da Amazon, ele te dá um código aqui, ó, atrás do livro, que você entra no site e você faz o teste. E do teste ele te dá 5 pontos fortes. E aqui tem vários pontos fortes que, né, alguns deles aqui pode dar para você. E quando você encontra um ponto forte aqui, o ideal, o legal desse livro é que ele te dá tanto ideias para você fazer, já que você tem esse ponto forte. Então, você tem esse ponto forte, então faça desse jeito. Como que você vai trabalhar com uma pessoa que tem esse ponto forte? Então, entender o ponto forte de outras pessoas que você trabalha junto e olhando por esse livro aqui, como ele te ajuda, né, a trabalhar junto com essas pessoas e pessoas que já trabalham com isso, né? Quem tem essa habilidade, né, esse ponto forte, como que elas são, o que que elas trabalham, o que que elas gostam de fazer. Então, casa muito bem, sabe? Quando você responde o teste conforme realmente o que você sente, acha, passa, tudo, você tem um resultado muito bom. E esse livro te ajuda, né? Você a pensar no que tem de melhor em você para que você possa usar no seu dia a dia, no seu trabalho, sua vida, sua família, enfim, todo mundo sai beneficiado disso, né? Você se auto-melhora, autodesenvolvimento e as pessoas que estão próximas de você que vão ver o seu desenvolvimento na prática acontecendo, tá? Eu, como que eu não estou usando, né? Eu não estou usando basicamente na produção de conteúdo, que é onde eu quero me destacar. Desculpa. Onde eu quero crescer, onde eu quero me destacar, onde eu quero me tornar alguém que eu estou, né, nesse processo já tem mais de 5 anos, que eu já tenho um podcast, chama Pod Preto, a gente produz conteúdo ali diverso, hoje a gente mais focado no futebol, mas que eu tô deixando de usar esses pontos fortes, eu vou começar a citar eles agora, tá? E tô deixando de praticar eles, de usá-los no meu dia a dia, usá-los na produção de conteúdo diretamente, na direção do conteúdo que eu vou produzir, então isso tá sendo fraco da minha parte. Tá sendo muito ruim isso acontecer. E vamos lá. Primeiro ponto forte que eu recebi, não necessariamente na ordem, tá? Mas o primeiro que eu vou dizer aqui é o carisma. Eu sou uma pessoa carismática, eu sou uma pessoa que tem muitas expressões faciais, eu converso com muitas expressões, às vezes eu até forço um pouquinho, mas 95% das vezes é eu mesmo que trabalho dessa maneira, eu mesmo que reajo dessa maneira. É muito difícil eu estar num ambiente que ele exige de mim algum sentimento, ou, exige não, né? Ele transmite, né, algum tipo de sentimento que eu não vá reagir baseado nesse sentimento. Né? Quando eu tô numa conversa de podcast com alguém, por exemplo, então a história tá ficando triste, eu vou estar com um semblante mais baixo, vou estar com um semblante mais triste. Vai de acordo com a conversa, vai de acordo com o ambiente. Esse carisma, né? Então ele é pra cima e pra baixo. E o que me atrapalha dentro dele, não só da parte da produção de conteúdo que eu já disse aqui no começo, é sobre dizer sim demais, sabe? Querer agradar as pessoas por causa desse carisma. Eu lembro que na época da escola, eu dizia a seguinte frase: eu tenho um nome de rei, meu nome é Arthur, muito prazer, tá? Se inscreve no meu canal. Mas eu sou o bobo da corte. Por quê? Por causa do sentimento que eu gostava de trazer dos meus colegas de classe, colegas de sala, que é risada, que é diversão, que é, sabe, tirar um sorriso do rosto de alguém. Então, esse era um objetivo e eu atingi esse objetivo em alguns momentos, me tornando assim um bobo da corte, fazendo muita gracinha. Às vezes era uma gracinha, tipo.
Eu gosto de falar a palavra sniper, tipo, a sala tá calada e eu pego o time perfeito pra poder falar uma coisa que eu sei que a sala inteira vai rir. Enfim, é, isso é um problema nessa questão de dizer sim, de querer agradar todo mundo, ser carismático e não usar isso nos vídeos. Não usar isso nos vídeos, isso é complicado. Tô trabalhando agora com um amigo, na verdade eu sempre trabalhei com os amigos, né? Mas agora no projeto do Pode Preto FC, tô trabalhando com um amigo, o nome dele é Marlon. E recentemente ele fez uma sequência de vídeos muito boas, muito inteligentes, sabe? Um roteiro muito bom, baseado na Copa do Mundo também, coisa e tal. E vieram pra mim e falaram o seguinte, que o Marlon é um cara muito carismático, ele tinha que investir mesmo e continuar. Cara, é isso. Ele conseguiu transmitir em alguns vídeos o que é o carisma dele, o que é ser carisma. E é ele mesmo ali. Sabe, o diferencial é esse, não é forçar o carisma, não é forçar você ser alguém que não é, forçar um ponto forte que você não tem. É você transmitir o ponto forte que você tem para que ele perpeture, reverbera no ouvido das pessoas, né, na onde você quiser que ele reverbere, né? Ele continue produzindo, continue, sabe? O carisma pode ser usado de outras maneiras também. Eu tô citando ela aqui na minha questão da produção do conteúdo e por ser eu produzindo conteúdo, produzindo esse conteúdo. Eu acho que é um conteúdo muito sério que eu tô trazendo aqui nesse canal. Não sei se é o certo, mas é baseado no quê? Baseado na minha rotina, baseado na minha experiência, baseado na pessoa que eu quero me tornar. É por isso que eu tenho esse canal aqui. E, enfim, vamos lá pro próximo, que é a disciplina. Eu sou um cara disciplinado. Isso aí muitas pessoas já me disseram antes mesmo de eu fazer esse teste. E eu concordo, tem uma certa facilidade. Por exemplo, pegar uma sequência de ir pra academia, então vou pra academia todos os dias. Só que a minha rotina rígida, ela é muito rígida. E quando a minha rotina ela é muito inesperada, inesperada, não sei se é a palavra. Quando ela sai dos trilhos, sabe? Quando alguma coisa acontece e que eu não consigo seguir os blocos de tempo que eu separei para poder acontecer aquilo, me destabiliza todo. Eu não consigo. Se eu não treinar de manhã, por exemplo, eu não vou conseguir treinar outro horário do meu dia. Isso me atrapalha muito, isso me atrapalha demais na hora, de fazer as coisas. E na produção de conteúdo, cara, é, sabe, o múltiplo interesse, ele vai contra essa minha disciplina. E, por exemplo, eu tava olhando aqui o que que eu ia gravar no vídeo de hoje. Aí eu vi essa anotação sobre os pontos fortes, essa ideia que veio, né? Que realmente essas habilidades estavam me atrapalhando, porque estão me atrapalhando, porque eu não estou usando elas para me ajudar. Obviamente, então eu não estou usando elas para fortalecer aquilo que eu tô querendo criar. Acho que isso vai mudar depois desse vídeo. Tomara. E eu notei isso e falei, vou falar sobre isso. Mas antes, eu tava lendo ali coisas, notícias do dia, coisas que eu gosto de receber, que eu recebo selecionado, seleto, né, selecionada, e eu ia falar sobre imóveis, você acredita? Imóveis. Aí eu fiquei pensando, como que eu vou relacionar imóveis? Olha só as outras vertentes. Imóveis, inteligência artificial e produção de conteúdo. Eu queria juntar essas três coisas e fazer um vídeo. Só que como era um gasto muito grande, esse roteiro aqui já estava pela metade, então eu falei, não, eu vou no mais rápido, no mais prático. Hoje é dia 30, vou bater a minha meta de quantidade de vídeos nesse mês, gravando esse vídeo aqui. Então assim a disciplina vai se tornar, vai se realizar. Mas como que isso vai, né, pô, cara, pensando bem, eu acho que esse não tá me sabotando tanto, não. Porque eu prometi 4 vídeos esse mês. Esse é o quarto. Esse vídeo, ele vai ao ar hoje, tem que ir ao ar hoje, tem meia hora pra terminar ele, fazer a thumb, exportar e subir pro YouTube. Enfim. E, pô, não, disciplinado. Ok. Acabo de mudar um pouquinho aqui a vertente. Desculpa aí se você achou que eu vou falar que eu não sou disciplinado por ter o ponto forte de disciplina. Mas eu sou sim. Vou cumprir a meta de fazer 4 vídeos. E já amanhã, já é dia primeiro, já vou planejar qual vai ser a meta do mês, baseado na meta do ano. E assim a gente vai. Próximo ponto forte, imparcialidade. Quando se fala em imparcialidade, são aqueles projetos sociais que eu já almejei, já pensei, já escrevi, já me chamaram, mas não a própria pessoa que me chamou, o político que me chamou para poder fazer alguma coisa assim na minha cidade, não foi para frente e isso acabou acarretando numa gaveta, né? Foi um projeto de gaveta. Como, por exemplo, dar acesso às pessoas menos
menos oportunidades sociais, né, oportunidades financeiras, que seja, oportunidades até intelectuais, a acessarem o que elas merecem acessar, né? Então é extrair o melhor de pessoas que não teriam acesso se elas continuassem sem um padrinho, por assim dizer. Como, por exemplo, a leitura. Eu queria muito fazer um projeto para as pessoas lerem mais aqui na cidade, principalmente as crianças, né? Para já começar com isso. Minha filha mesmo aqui, ela já tem essa propensão à leitura. A gente mesmo tava lendo o livro juntos ali, eu no meu, ela no dela. E hoje mesmo ela só pegou o livro dela, ficou lá no sofá folheando, olhando e conversando com o livro. Isso é um estímulo muito bom e eu muito feliz com isso acontecer. Mas isso me atrapalha na questão de. Não me atrapalha, né? Mas não consigo unir a inclusão nesse sentido com a produção de conteúdo, né? Eu imagino que, tipo assim, quem me assiste aqui, quem assiste esses vídeos, são pessoas que têm acesso à internet e, e um dispositivo, né? Então, é um pouco contraditório eu querer alguma coisa, algum projeto social baseado nisso, sem pensar nas pessoas que estão fora do digital. O digital deveria ser uma ferramenta para que esse projeto social, essa ideia, por exemplo, que eu acabei de citar, venha à tona. Que inclusive quem me chamou na época foi a Secretaria de Cultura da minha cidade. Falou que eu tinha um perfil, falou que a gente tinha que fazer alguma coisa. E realmente eu cheguei a cobrar, porque a nossa biblioteca ela tava quase caindo, a biblioteca municipal aqui da minha cidade. Ela chegou uma época que ela tava caindo em destroço, tava rachada, perigoso. E um perigo, tipo assim, de perder todo o acervo que tem lá dentro, todas as histórias que tem naqueles livros. Então, pra mim, foi um absurdo isso acontecer, mas enfim, foi resolvido. É o que importa. Próximo ponto forte é a inclusão. Tá bom? Eu incluí as pessoas, ok. E eu gosto muito de fazer isso. A inclusão no sentido assim, eu tô num ambiente, tô no social, tô uma galera conversando, a ideia tá sendo trocada. E aí tem uma pessoa que não tá participando do assunto. Não... Cara, eu vou fazer algum gancho em algum momento, alguma coisa vai surgir na minha mente que eu vou. Não é fulano, né? Não é que vai você também, não parece que tal. Vou trazer ela para o assunto de alguma maneira. Ela vai poder, se ela quiser, claro, compartilhar de alguma coisa que vai agregar naquele assunto. Talvez porque eu sei, talvez porque eu queira saber. Talvez que eu sei que ela sabe alguma coisa, ou talvez que eu queira saber se ela sabe alguma coisa. O que ela acha de alguma coisa. Enfim, eu tenho essa habilidade de incluir, porém, excluir é um problema. Saber que, pô, deu tempo, já deu já, né? Acabou, né? Pô, o ciclo se encerra. Então, incluir é muito fácil. Então, trazer pessoas para perto de mim é muito fácil. Se eu quiser fazer aqui agora, chamar pessoas aqui que têm interesse em gravar conteúdo aqui da minha cidade, eu sei que eu vou achar pelo menos umas 3, 4 pessoas. Só que se não der certo? Se lá na frente eu ver que estão me empurrando com a barriga com essas pessoas, será que eu vou dar conta? Não, não é, sabe? Essa, a parte, a inclusão que tem em mim, esse ponto forte de inclusão, ela dificulta a exclusão. Dificulta excluir a pessoa do ciclo, do projeto. E, enfim, isso é uma coisa que me atrapalha. Me atrapalha muito, 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 muito mesmo. Sei que se eu tiver dentro de uma empresa mesmo, um corporativo, num cargo de liderança, isso tem que ser muito moldado em mim. Muito, muito mesmo. Porque ali vai ter outras coisas envolvidas e eu não poderia deixar a peteca cair nesse sentido, né? Então a inclusão, o problema dela é a exclusão, é totalmente o contrário. Incluir pra mim é muito fácil, muito bom, porém, na hora que eu precisar, eu vou ter uma certa dificuldade. E a última é positivo, ser positivo. Pô, ponto forte, ser positivo. Pensa que da hora, muito legal. Ser positivo. Sim, sim. Só que o ambiente negativo me atrapalha. Só que estar perto de pessoas próximas a mim, negativas, me atrapalha. E isso é todo mundo. Então não tem ponto forte de positividade, de ser positivo suficiente que vá aguentar um ambiente que é negativo. E por enquanto eu tenho que conviver nesse ambiente negativo, por enquanto eu tenho que suportar esse ambiente negativo por causa dos meus objetivos, que graças a Deus está chegando ao fim, eu estou chegando ao final dessa meta, desse ambiente específico que eu estou dizendo aqui, não vale a pena citar exatamente, mas que sim, eu tenho um ambiente negativo e eu tenho que estar nele por escolhas, por objetivos e, enfim, é o momento, né, que acontece, mas é o momento que vai acabar, sabe? Não é para sempre.
né? Então eu já tenho isso bem em mente. Bom, então essas coisas estão me sabotando, essas coisas que estão me ajudando, então eu consegui fazer um aglomerado de coisas aqui baseada nesse livro maravilhoso aqui. Você pode ver que marquei muitas coisas, já li ele algumas vezes, reli. Só de ver os pontos fortes aqui, o que eu posso fazer, o que as pessoas estão fazendo, pegar os exemplos pessoal aqui, a anotação. Ah, é muito bom ver essas marcações aqui e relembrar que esse livro aqui, acho que eu li ele em 2020, salvo engano. Tem que começar a anotar as datas que eu comecei a ler os livros. Acho que da hora relembrar essas coisas. Um livro presente na minha vida, porque entender esses pontos fortes aqui me faz crescer e entender o que vai ser melhor para eu poder explicar, aplicar na minha rotina, tá? Meu nome é Arthur Henrique, obrigado por assistir meu canal, obrigado por assistir o meu vídeo. Se inscreve aí, eu mudei um pouquinho a câmera, deixei ela mais perto para ficar mais olho a olho com você. E se inscreve aí, deixa seu comentário aí pra eu continuar produzindo, sabe? Eu gosto de ler comentários e gosto de dicas também. Talvez você queira falar uma coisa mal, pode falar, tá? Mas se quiser falar uma coisa boa também, pode falar, fica à vontade. Vou ler seu comentário aqui com muita alegria. Valeu, até o próximo.